São Paulo. Bom, então a gente vai começar hoje o programa falando do São Paulo, do líder do Campeonato Brasileiro. E que tem, nesta quarta-feira, decisão contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Olha que fase do São Paulo, em que momento do São Paulo. Eu falasse no início do ano, no começo do ano, que em dezembro São Paulo seria líder do Brasileirão, estaria na semifinal da Copa do Brasil, os caras iam mandar te internar, né? Fala, não? Com o Diniz. Com o Diniz. E com o Diniz. Não, interna, bota a camisa de força aí no Capriotti, ele tá louco. Nem o São Paulo, ó, vamos falar a verdade, nem o São Paulino. Principalmente o São Paulino não acreditava. Não, o São Paulino... Se você chegasse pro São Paulino e falasse, o cara ia dar risada de você, falar que São Paulo, líder do Brasileiro, semifinal da Copa do Brasil. Você tá brincando. Com o Diniz? Não, é brincadeira. Mas não é brincadeira, PDV. O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil e é líder do Brasileirão. São Paulo e Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. O Vini tá aqui também. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Capri? Eu tô bem. Você foi bem aí na folga de Natal? Descansei, aproveitei a família na medida do possível, Boa. né? Com aquelas recomendações básicas que devem ser seguidas ainda. E cá estamos de volta para a nossa escala de Réveillon. E eu vou falar algo aqui que não sei se vocês lembram. É aquela coisa que quando você erra palpite, você deixa passar. Quando você minimamente vai bem, você tenta resgatar. Eu arrisquei o São Paulo campeão paulista no início do ano. Eu sempre fui defensor e sabe, não defensor, mas eu sempre gostei da ideia do dinizismo. Só que aí eu confesso que depois da eliminação pro Mirassol, daquelas derrotas pro Binacional, aqueles tropeços, eu sinceramente achei que o São Paulo deveria trocar o comando. Que sorte que eu não tava no comando pra demitir o Diniz. Pois é. Porque se eu fosse o homem forte do São Paulo, eu teria trocado o comando no meio do ano, Capri. E aí por isso que o Raí está sendo valorizado agora, né? Porque o Raí bancou a permanência do Fernando Diniz e ele tem sido valorizado por isso agora. Ele bancou ali, tomou pancada, a torcida pegou no pé dele, nós, jornalistas, pegamos o pé do Raí, né? Pegamos, mas tá aí, o Raí estava certo, né? Manteve o Fernando Diniz e o trabalho está dando resultado. Pode não ser campeão brasileiro, pode cair na semifinal da Copa do Brasil, mas superou a expectativa, não é, PDV? Daquilo que tinha no início do ano, né? Inclusive, né, o Raí que já foi dado até como carta fora do baralho dentro do futebol do São Paulo para a sequência, né, o início do trabalho do Júlio Casares, hoje já é visto com outros olhos dentro do tricolor, inclusive aquele interesse do São Paulo no Rodrigo Caetano, né, para ser o homem forte do futebol ali junto com o Muricy, deu uma esfriada. Muito se fala que o Raí pode tirar umas férias aí em fevereiro, quando terminar o Campeonato Brasileiro, inclusive, né, férias merecidas pro Raí, e pode retornar depois, né? Falou-se aí em embaixador, mas pode retornar também no futebol de São Paulo, porque de fato a coisa mudou no tricolor e o Raí, essa paciência que ele teve, a gestão, né, em conjunto com o Diniz e o elenco do São Paulo, e o Júlio Casares tem observado tudo. O Casares tem tido uma transição e terá um início de trabalho com muita tranquilidade. Ele não vai sair fazendo mudanças drásticas no São Paulo e até por isso o nome do Raí ganha força para seguir no tricolor, quem sabe aí nas próximas temporadas, né? A gente sabe que o Muricy é um cara que tem bons relacionamentos e com o Raí não é diferente, então a coisa pode mudar. O Raí, que um dia já praticamente esteve fora do São Paulo, pode trabalhar no tricolor em 2021. Bom, o São Paulo no final de semana bateu o Fluminense por 2-1, jogo complicado, jogo difícil. O tricolor saiu na frente com o Brenner, tomou um empate com o Fred fez uma partidaça, né? Experiente, levou o time do Fluminense nas costas, inclusive criando oportunidades, fazendo pivô com muita força. O Fred de fato fez um grande jogo, relembrando aquele Fred que já foi visto como um craque, um dos principais jogadores do futebol nacional. E aí o Brenner fez o segundo gol, né? O passado, futuro e presente aí se misturando, porque o Brenner também é um camisa 9 nato e tem mostrado isso, um dos principais jogadores do São Paulo. O tricolor líder, 7 pontos de vantagem, o Flamengo não conseguiu vencer no final de semana, tropeçou justamente no Fortaleza, o Atlético Mineiro venceu, voltou aí pro páreo, mas com 7 pontos. Lembrando que o Mengão tem um jogo a menos, pode diminuir num dado momento essa vantagem para 4 pontos para a equipe do São Paulo. O tricolor pensa em Copa do Brasil, trabalha hoje, trabalha amanhã, joga quarta-feira no Morumbi, precisando da vitória. Uma vitória simples leva a partida para os pênaltis, né? Por um gol de diferença, aí por 2 ou mais gols o tricolor garante classificação.
A parte ruim é que o Reinaldo tá fora, né? Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também um dos pilares dessa equipe do técnico Fernando Diniz. É muito importante, porém, o seu substituto deve ser aí o Léo, né? Antigo Léo Pelé, agora só Léo, lateral da base do São Paulo, que sempre quando entra, pelo menos, não compromete, Capriotti. Muito bem, vamos ver. O Reinaldo faz falta. Faz falta, né? E foi juvenil, né, no cartão. Porque já era ali, reta final de jogo, uma bola parada, que é o ser alçada na área, e ele se envolveu numa confusão que eu sinceramente não consegui entender. Desnecessário, Se o cara tivesse 18 anos, 20 anos, primeira temporada dele no time profissional, ainda vai lá, né? Pô, se envolveu numa confusão. Mas para um cara que já teve a bagagem que ele tem de Série B, de Série A, de muitos clubes que ele representou, muitas camisas vestidas, acho que ele foi juvenil e acabou atrapalhando demais, né? Tudo bem que o Léo Pelé não compromete quando joga, mas ainda assim há uma distância grande do Léo pro Reinaldo, sobretudo para um jogo desse decisivo que vale uma vaga na final da Copa do Brasil, né? O Léo foi bem na zaga, né? Quando ele precisou entrar ali, o Fernando Diniz naquele momento colocou na zaga, foi bem. O Reinaldo não é nenhum craque, mas é o titular, né? O Reinaldo é um cara que tem uma regularidade impressionante. Você nunca vai ver o Reinaldo fazer uma partida assim, daquelas monstruosas, né? O cara gasta a bola, ele não é craque, mas ele tem uma regularidade e ele é eficiente, é um cara eficiente. É um cara que todo jogo você já sabe o que ele vai entregar ali. Dificilmente ele entrega abaixo daquilo que você sabe do que ele pode produzir. É um cara muito regular. Então vai fazer falta nesse sentido, além da liderança, né? Você já pensou um pênalti? São Paulo tem um pênalti para cobrar aos 46 do segundo tempo. Olha a saudade que o torcedor vai ficar do Reinaldo em campo. Vai cobrar pênalti bem assim lá no Morumbi, hein? Melhor cobrador do país, eu acho. É o melhor cobrador do país. E sobre o Raí ainda, não sei o que vocês pensam, mas para mim essa gestão do Raí, ela passa muito também pela presença do Alexandre Pássaro, né? Porque que já saiu. Esse é o ponto que eu ia tocar. Porque os dois fizeram uma dupla que funcionou muito bem. O próprio Alexandre Pássaro, Capri, na última entrevista que ele deu exclusivo aqui ao Donos da Bola, com áudio e vídeo inclusive, o Alexandre Pássaro ele deixou muito claro que a gestão estava funcionando porque era muito bem dividida. A dupla se entendeu bem. O Raí com assuntos mais institucionais, né, sendo de fato um embaixador, alguém que vai levar a imagem do clube para eventuais reuniões, e o Alexandre Pássaro para cuidar do dia a dia. Então, assim, será que... Tudo bem, o Raí tem de ser elogiado, sobretudo pela manutenção do Fernando Diniz, por ter bancado o treinador no momento crítico. Mas será que ele sozinho teria o estofo para continuar gerindo bem o futebol? Ou será que a gestão também funcionou muito porque a dupla casou, ele e Alexandre Pássaro? Não sei. E só um detalhe que eu percebi nos últimos dias após a saída do Pássaro, isso é muito raro acontecer no futebol. O jogador às vezes acaba se manifestando em saída de treinador, né? Pelo Instagram dos jogadores do São Paulo, eu monitoro praticamente todos, assim, pelo menos o time titular aí de 12 a 13 jogadores, todos se manifestaram agradecendo ao Pássaro. Então é um cara que tinha moral com o elenco do São Paulo, assim como o Raí tem. Eu acho que ele não vai ficar... Pelo que eu tenho percebido aí, pelo que eu tenho... Ontem estava assistindo o Júlio Casares no terceiro tempo com o Milton Neves aqui, né? Na Band. Eu acho que ele não vai ficar. Eu acho que o Pássaro não fica. Agora, acho que o Raí merece ficar. Eu acho que o Raí, numa diretoria mais estruturada, tendo o Muricy acima dele, que é um cara com quem ele tem bom diálogo, tem bom trânsito, eu tenho a impressão que o Raí cresce também, cresce junto. Acho que é muito melhor você ter o Raí nessa função do que o Rodrigo Caetano. Então, falando aí. Né? Me desculpa, o Rodrigo Caetano, a gente já sabe qual é a entrega do Rodrigo Caetano. E essa diretoria do São Paulo tem que ser uma diretoria para resgatar a modernidade na gestão do tricolor. E desculpa, Rodrigo Caetano não é modernidade, já foi um dia. Né? Já teve o espaço dele, que hoje o São Paulo precisa pensar de uma outra maneira. Então, talvez, quem sabe, aí, reavaliar essa permanência do Raí nessa função, né? Essa interlocução aí entre elenco e o Muricy Ramalho. Mas se não for o Raí, né, talvez um outro nome aí que essa diretoria possa trazer para começar a produzir, a criar esse executivo, esse dirigente. Acho que o São Paulo tem esse poder, essa capacidade, sempre teve, né, de formar bons dirigentes, criar bons dirigentes. E o Rodrigo Caetano, convenhamos,
não é esse cara. Com todo respeito à carreira do Rodrigo Caetano, mas acho que ele já teve o espaço dele, já é um cara que já ocupou aí em outras oportunidades o espaço. Né? Lá no Internacional não foi bem, né, Vini? O pessoal lá do Inter tem algumas restrições ali em relação ao Rodrigo Caetano. Eu né? acho até que o trabalho anterior ao do Inter, no Flamengo, já não foi dos melhores. Pra mim, o Rodrigo Caetano ele ainda surfa naquela onda inicial de um primeiro bom trabalho que ele fez, porque ele tá há muito tempo na bola, de fato. Muito tempo. Né? A primeira função dele como diretor executivo foi no Grêmio, 2005. Muita gente não lembra, muita gente acha que ele tem um hype aí de 5, 10 anos. Não, ele já tá há 15 anos como diretor. Muito tempo, Grêmio, Vasco, Fluminense. Ele fez alguns bons trabalhos no Rio de Janeiro, mas o que ele fez no Flamengo de 2015 para cá já não foi dos melhores. E quando ele foi pro Internacional, ele também, além de não ter evoluído, não ter melhorado, me parece até que ele piorou. Então acho que ele ainda surfa naquela onda inicial. Lembra quando muita gente falava assim, hoje mais até do que você contratar jogador, do que você contratar treinador, você tem de colocar dinheiro num executivo de futebol. Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, tinha até esse embate para saber quem era o homem mais forte ou o melhor homem forte de futebol do país. Naquela época ele era um nome interessante, ele era um nome que valia a pena ser observado com carinho. Hoje, sinceramente, se você tem um trabalho dando certo com o Raí, pra mim não faz sentido você abandonar isso que tá dando certo e arriscar. Hoje, pra mim, ir pro Rodrigo Caetano e contratar o Rodrigo Caetano seria arriscar. Acho que... Você não tem a garantia de que vai dar certo. Não. Acho que não é o nome, não é que um dia já teve bons trabalhos, principalmente no Rio de Janeiro. É isso mesmo, ele fez o nome dele no Rio de Janeiro, né? Apesar de ter iniciado lá no Rio Grande do Sul. Mas hoje você tem muita gente capacitada aí, tem muita gente de qualidade, inclusive sem ter chance de trabalho, sem ter uma oportunidade, né? Sem ter a possibilidade. O rapaz que veio do Botafogo para o Palmeiras, Anderson, né? O Anderson Barros. Anderson Barros. Ele tá fazendo um bom trabalho aí, quietinho, na dele, não é? O Anderson Barros é um cara um pouquinho diferente, o perfil de outros profissionais, tá fazendo um bom trabalho. Muita gente torceu o nariz quando o Palmeiras anunciou o Anderson Barros, até porque não era o primeiro da lista, né? Tinha gente à frente dele, o Palmeiras estava de olho em outros profissionais quando o Alexandre Matos saiu, mas chegou o Anderson Barros, foi lá, fez o trabalho dele e tá dando conta do recado. Aparentemente está indo bem aí o Anderson Barros, numa função que tem muita gente. Às vezes você tem profissionais aí meio escondidos, caras que não aparecem tanto, não ficam na mídia, não é? E que fazem bons trabalhos. Mas acho que o São Paulo internamente tem gente muito capacitada para fazer essa função aí. Bom, é isso então, o PDV? São Paulo é isso? Com relação ao São Paulo é isso, né? Quarta-feira, 9h30. E quarta esse pega sensacional contra o Grêmio, o Tricolor precisando da vitória. 1-0 vai para os pênaltis e o São Paulo precisa de 2 ou mais gols aí de diferença para garantir classificação diretamente à próxima fase, a final da Copa do Brasil. Final dia 30 de janeiro. Poderemos ter uma final aí entre dois clubes paulistas, São Paulo e Palmeiras, ou um mineiro e um gaúcho, um mineiro e um paulista, enfim. Quarta-feira o negócio vai pegar e o Ulisses Costa estará aqui para transmitir esse jogo do São Paulo contra o Grêmio, 9h30 da noite, no estádio do Morumbi, jogão de bola, que você, torcedor do Tricolor, vai acompanhar aqui com a gente.